Eu não aguento mais, Kimi. Tá mais frio do que eu imaginava mesmo. Essas suas ideias de viajar pela química, nós vamos morrer congelados. Ai, também não exagera, né? Eu já sei, podemos ficar bem juntinhos pra gente se aquecer. Assim, você me dá um pouco do seu calor, hein? Ei? Era aí que eu queria chegar. O tema de hoje é esse, transmissão de calor. Eu achei que tinha gostado da minha ideia. Vem cá, vamos dar mais uma voltinha. Pronto? Nossa. Puxa, Kimi, também não precisava me matar de calor. Eu só queria me aquecer um pouquinho. É, justamente por isso que viemos aqui. E dizer que estamos com calor é errado. Tá, eu sei. Esqueceu que eu também sou fera em química. Mas é que todo mundo fala assim, né? Kimi. Mas na verdade, a gente deveria dizer que está havendo transferência de energia térmica de um corpo para outro. Isso acontece porque as moléculas do corpo que têm mais energia vibram com mais intensidade, se comparado ao outro. Isso porque calor é energia em movimento. Exatamente. Outra coisa bem comum que as pessoas falam é que um corpo tem mais calor do que o outro, mas também tá errado. Na verdade, essa sensação é porque aumentou o valor médio da energia associada à vibração das moléculas do nosso corpo. Quando estamos com frio, acontece o contrário. As moléculas do nosso corpo vibram menos e a energia por isso é menor. Sim, até porque transmissão de calor é a transferência de energia entre locais com diferentes temperaturas. Temperatura, só para ficar mais claro a diferença, é uma grandeza física que representa a intensidade da vibração das moléculas de um corpo. Ela é medida por termômetro. Falando nisso, a temperatura aqui é insuportável. É verdade. Vamos embora, hein? Vamos. Ufa. Bem melhor, né? É verdade. Bem, mas continuando. Agora vocês já sabem que calor é transferência de energia entre corpos com diferenças de temperatura. Falta conhecer os 3 modos de transferência. Vamos começar falando sobre a condução? Vamos. Então tá. Neste modo, o calor é transferido de um meio material para outro, através de átomos ou moléculas. Por isso que eu dei a ideia da gente ficar juntinho para se aquecer. Faz sentido. Porque a principal característica da condução é a transferência de energia sem haver transferência de matéria. Mas fique ligado, esta forma de transmissão ocorre predominantemente nos sólidos. Uau! Um dia eu quero aprender a fazer isso. Essa barra metálica vai nos ajudar. Vejam um exemplo. Neste caso, a energia, o calor, vem sendo transmitida átomo a átomo. Por isso a barra leva um certo tempo para ser toda aquecida, até a temperatura ficar uniforme. A rapidez com que o calor é conduzido de uma extremidade à outra vai depender do comprimento da barra, da diferença de temperatura entre as extremidades, da espessura e do material que ela é feita. Bem lembrado, porque existem materiais que são melhores condutores que outros, têm uma maior condutibilidade térmica. De acordo com estas propriedades, podemos classificá-los em condutores e isolantes. Os metais são bons condutores, por exemplo. Já a lã e o isopor são isolantes térmicos, ou seja, conduzem o calor com muita dificuldade. O ar também é um bom isolante térmico. Por isso, quando a gente põe a mão dentro do forno, ela não queima imediatamente. Mas se a gente encostar na forma metálica, a história vai ser outra. Vamos nos queimar na hora. Outro jeito de transmissão de calor é a convecção. Essa forma ocorre principalmente nos fluidos, líquidos e gases. Neste caso, o calor não é transmitido de átomo a átomo. Na convecção,
A propagação se dá através do movimento do fluido, envolvendo o transporte de matéria. É mais simples do que parece. Quando a massa de um fluido é aquecida, suas moléculas passam a se mover mais rapidamente. Elas ficam mais afastadas umas das outras. Por causa disso, o volume ocupado pelo fluido aumenta e a densidade diminui. Isso porque a tendência da massa menos densa no interior do fluido é sofrer um movimento de ascensão, ocupando o lugar das massas que estão em temperatura inferior. A parte mais fria do fluido é a mais densa e por isso se move para baixo, tomando o lugar que antes era ocupado pela parte do fluido mais aquecida. Esse processo se repete inúmeras vezes, dando origem às chamadas correntes de convecção. São elas que mantêm o fluido em circulação. Por isso que o ar condicionado para refrigerar um ambiente é colocado na parte superior da janela. Como o ar quente sobe, o frio ficará mais embaixo. Assim o ambiente fica melhor refrigerado. Já com a lareira é o contrário. Se estiver mais próxima do chão, vai aquecer a camada de ar mais fria que está embaixo. Como aqui me falou, quando essa camada fria aquecer, sobe e assim se estabelece uma circulação do ar e o ambiente fica uma delícia, fica quentinho e aconchegante. É isso aí. E aí, entenderam? E Augusto, acho melhor a gente dar um outro exemplo prático, que tal, hein? Vamos lá? Vamos lá, é pra já. Aqui nessa panela só tem água. Dá pra fazer em casa, na aula. Deixa comigo. Tá, mas e aí, Augusto? Explica pra galera o que acontece. Essa chama aqui é uma fonte de calor que aquece primeiro a água que está mais próxima da base. Depois que esta camada estiver aquecida, a água fica menos densa e vai se movimentando para cima. Então, a camada mais fria desce e se aquece também, criando assim uma corrente de convecção. Já perceberam que quando isso acontece, a água entra em ebulição e começam a aparecer algumas bolhas? É por causa desta corrente. Assim, a água vai se aquecendo até a temperatura ficar em equilíbrio. A corrente de convecção é responsável pela transmissão de calor. A gente pode até observar essa corrente pelo movimento da água. Experimente, vai ser bem legal. Vendo assim é bem mais fácil de entender, né? E tem ainda a radiação, que é a transmissão de energia através do espaço. Verdade. E é super importante saber mais sobre a radiação, porque esse processo de transmissão de calor não depende da presença de um meio material. Pode ocorrer até no vácuo. Um bom exemplo é a energia solar, que chega até nós desta forma. E fiquem ligados que são as qualidades físicas do corpo que determinam a capacidade dele absorver ou refletir radiação. Via de regra, superfícies rugosas e ou opacas absorvem bem o calor radiante, por isso são mais facilmente aquecidas por radiação. Já superfícies lisas e polidas conseguem refletir com facilidade a radiação e assim não permanecem eficientemente aquecidas. Tanto que os objetos de cor escura absorvem melhor a energia radiante do que os objetos de cor clara. Entenderam agora por que a gente prefere usar cores claras no verão e escuras no inverno? As escuras absorvem mais o calor. Outro bom exemplo de aplicação de transmissão de energia por radiação é a estufa de plantas. Bem lembrado. Ufa! Dessa vez você não me meteu numa furada, hein? Viu só? Galera, observe o que está acontecendo aqui em cima. A luz solar, que é energia radiante, atravessa as paredes do vidro e é absorvida por diversos corpos. As plantas, o suporte das plantas, nós. A energia é emitida na forma de raios infravermelho e não atravessa o vidro, por isso que o ambiente aqui dentro fica aquecido. E também porque o vidro é um material opaco para os raios infravermelho, então eles não são emitidos. Outro exemplo é o que acontece com a Terra. Eu estou começando a gostar dessas voltinhas.
Mas não dispersa, estamos aqui para eles visualizarem bem o que acontece. O dióxido de carbono e o vapor d'água da atmosfera dificultam a propagação dos raios infravermelho. Então, a energia térmica emitida pela Terra fica, em parte, retida. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa, que a gente tanto ouve falar. E é por isso que a Terra se mantém aquecida numa temperatura que permite a existência de vida. É um efeito natural, Só que com o passar dos anos, esse efeito tem se intensificado, aumentando a temperatura média do planeta em aproximadamente 0,8 graus Celsius. É o aquecimento global. Isso porque o acúmulo de gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico e o metano, impedem que a radiação solar volte para a atmosfera. As pessoas têm que ter noção que esse problema é muito grave. Que tal uma voltinha lá no deserto, mas sem água, porque ela também vai faltar se a temperatura continuar subindo. E não são só os donos das indústrias os responsáveis, não. Todos nós somos. A própria decomposição do lixo gera metano, um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global. Vocês viram que a química tem relação com muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas galera, por hoje é só. E façam experimentos para ver na prática tudo que falamos hoje.